Vamos sim adorar. Vem, coral, louve, cante. Eu quero ouvir você cantar. Todo povo louve, adore e cante a esse Deus. É assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vós sois as minhas testemunhas. Cantemos em seu louvor. Aleluia, aleluia. Este nome tem poder. Oh, aleluia, 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 sim, a Jesus. Na cruz seu filho se entregou pra minha salvação. Na cruz seu filho se humilhou pra quê? Pra minha salvação. Na cruz seu filho se entregou pra nossa salvação. Na cruz seu filho se humilhou pra nossa salvação. Que salvação poderosa. Este Deus é demais. Ele satisfaz. Esse Deus sabe o que faz. Oh, aleluia. E o cântico de vitória. E hoje eu canto com certeza da minha salvação. E hoje eu canto com certeza da minha salvação. E hoje eu canto com certeza da nossa salvação. E hoje eu canto com certeza. Eu quero ouvir se você tem certeza pra louvar. Cante a salvação que vem lá do Rei, do Senhor, aquele que se encontrou com você. Aleluia, vamos adorar. É o cântico de vitória. Vem! E hoje eu canto com certeza da minha salvação. Hoje eu canto com certeza da minha salvação. Hoje eu canto com certeza da nossa salvação. Hoje eu canto sim com certeza da nossa salvação. Eu te agradeço, Rei, porque lá na cruz tu venceste e nos fizeste as suas testemunhas. Aleluia, que este Deus sabe o que faz, Ele é capaz. Vem, coral! Aleluia, vamos sim, testemunhar sempre, 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 aleluia, este Deus é poderoso. Somos as suas testemunhas em todos os lugares, em todo o tempo. Somos as suas testemunhas. Valeu! Aleluia! Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras, o programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Mais uma semana, aprove nosso Deus começarmos já neste mês de abril. Hoje é dia 1º de abril, que Deus te abençoe, que esse dia seja diferente, baseado na presença de Deus na sua vida, levando a você a desfrutar da verdade, ainda que as pessoas tenham esse dia de uma forma contrária para a gente. É um dia comum, um dia de vivermos a verdade continuamente na nossa vida e expressá-la, porque para a gente, cristão, que nascemos de novo e somos discípulos amados de Jesus, nós conhecemos a verdade e sabemos quem é o pai da mentira. Então, faça valer esse dia, não se deixe levar pelos ventos de doutrinas da sociedade, dos jargões, não empreste seus lábios para declarar que hoje é um dia da mentira. Pelo contrário, faça valer a pena, use a verdade do Evangelho sobre a sua vida, que é o próprio Cristo Jesus, e seja diferente.
seja diferente. Bom dia, presbítero Paulo Guimarães, como vai você? Tudo bem, meu amigo? Bom dia, pastor Vanderlei. Tudo bem, graças a Deus, senhor. Eu estou bem. E hoje, você vivendo esse dia, 1º de abril, o que vale para você? O que vale para mim é aquilo que vale todos os dias, sempre a verdade, na graça e na misericórdia de Deus, porque sabemos aonde nos leva a mentira, né? É verdade. E sabemos quem é o pai. Sim. João 8,44, né? O pai, nós temos que tomar cuidado para não ser os filhos, né? Exato, exato. Ô, presbítero Paulo, o que você acha desses crentes que se deixam levar por esse dia e ainda faz as brincadeirinhas do dia da mentira? Pastor, na sinceridade, ele tem que rever seus conceitos e valores, né? Até porque nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. E ontem, como nós aprendemos com o pastor Joel, através da palavra de Deus, nós temos que viver sempre em aliança com Deus. E viver em aliança é viver em verdade. A gente não vive em aliança e mentira, né? Verdade. Então, nós precisamos, esses crentes, entre aspas, que porventura se deixam levar, é aqueles das duas umas. Ou não entenderam a graça e a misericórdia de Deus e a aliança que está em Deus, ou estão sendo influenciados, deixados ser influenciados, e logo mais, se já não estão fora, logo mais estarão fora do caminho. Verdade, Paulão, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Aninha de Jesus. Bom dia, pastor Vander. Como vai você? Eu estou bem, senhor. Eu estou bem. E para você, o que vale o dia 1º de abril? É um dia comum, mais um mês em que o senhor esteve conosco, nos concedendo mais um mês, mais um dia. Um dia normal, nada de dia da mentira, não. Isso aí é coisa de gente doida. Estamos no abril de Deus? É o quê? Estamos no abril de Deus? Estamos, como todos os meses. Que bom. Bom dia, diretora Ângela Voltier. Bom dia, pastor Vander. Bom dia aos internautas que estão nos acompanhando nessa manhã. Como vai você? Estou bem, graças a Deus. Que bom. Como foi desfrutar de participar das 2 reuniões que oferecemos como culto a Deus ontem, domingo, último dia do mês de março? Foi bênção, os 2 cultos. A cantata foi incrível, a mensagem. Ontem foi a pau sentar. Que foi bom, né? Que bom, Ângela. Prazer em tê-la aqui com a gente também. Também. Na manhã de hoje, nós estamos recebendo aqui para abrilhantar a nossa programação e ele servir ao corpo de Cristo através do profissionalismo, daquilo que ele tem trabalhado dentro da sociedade brasileira, servindo na sua formação, o nosso querido doutor, diácono, líder, servo de Deus, doutor Paulo. Bom dia, meu amigo, como vai você? Bom dia, meu pastor. Vou bem, graças a Deus, vivendo pela graça, na graça e pelas misericórdias do Senhor. Doutor Paulo Sérgio, eu acredito que deva ser a 3ª ou 4ª vez que você está participando da nossa programação? Eu acho que mais. Mais já? Graças a Deus. Vai bater recordes. Que bom. É uma alegria, viu? Você ter reservado esse tempo para servir o corpo de Cristo através do teu profissionalismo, aquilo que você faz no dia a dia, porque hoje, dentro da Manhã Manda Aqui, nós temos o quadro Conversa com o Especialista. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre a área de atuação do nosso querido doutor Paulo Sérgio. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, será um prazer e uma honra mais uma vez. E eu quero já agradecer em nome da Igreja Brasil para Cristo, que é a sua igreja, em nome dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato e da nossa equipe nessa manhã. Muito obrigado. Ângela Voltier, hoje nós temos data ou datas comemorativas? Temos datas. Hoje, dia 1º de abril, é o dia da abolição da escravidão dos índios. E também, dia 1º de abril, é o Dia Nacional da Segurança do Paciente. É quando se toma aqueles cuidados, né, para que o paciente não tome medicação errada, que o paciente não esteja sofrendo, sei lá, você tem uma enfermidade que você não pode ficar numa certa posição, mesmo assim os desavisados te deixam, então precisa ter esses cuidados com a segurança do paciente. Você já tomou medicamento errado? Errado não, mas já aplicaram de maneira errada. Ixi, por 2 vezes, e quase que eu embarco. Meu Deus, não era a hora. Não era a hora, não chegou ainda meu dia de subir para a glória. Já fez a sua despedida?
Não, eu estou pensando em deixar já a minha nota de falecimento pronta. Algumas pessoas aqui do staff têm as suas notas já preparadas, né? Tem, a gente faz de coração, de graça. Você já né? fez a do presbítero Paulo? Não, ele ainda não. Mas a sua eu já deixei pronta, a do Silvio eu já deixei pronta. Vendo, né, irmãos? Inclusive, eu quero aqui, com pesar, mencionar uma nota de falecimento de um pastor da nossa Igreja Brasil para Cristo lá, se eu não me engano, na cidade de Londrina, no estado do Paraná, o pastor Paulo Saderi, acho que o sobrenome dele é assim, e eu o conheci quando lá serviu o corpo de Cristo. Eu sei que o Rei de Deus, feliz está com a presença dele, né? Mas ele deixa os amigos, os companheiros de ministério e a família. Então, uma nota de pesar. E aproveitando, relembrando, né, o que o Rediane falou pela manhã, né, o presbítero Rediane, e a irmã Eutália Santos, que nos acompanhava tanto na programação, né, lá da Bahia, que também faleceu nesse final de semana. Mas o que nos deixa, assim, vamos dizer, menos tristes é porque eles estão na glória, né? Glória então, a certeza que um dia vamos reencontrar esse povo é... Eu sempre gosto de usar essa frase, né, que a morte, ela é um passaporte para a eternidade. É. Agora, com quem viveremos a eternidade? E cada um que se cuide, né? Aí, aproveitando aí essa deixa, né, que o senhor estava falando, que muitas pessoas hoje comemoram o Dia da Mentira, lê aqui só uma reflexãozinha que diz assim: Tomás de Aquino estava mergulhado em seus livros quando foi interrompido por um aluno que gritava: Mestre, vem até aqui! Há uma vaca voando lá fora! Tomás levantou-se depressa, foi correndo até a janela e olhou para o céu. No mesmo instante, o jovem soltou uma sonora gargalhada e disse em tom zombeteiro: Como pode alguém acreditar que uma vaca está voando? Então, Tomás de Aquino olhou e respondeu: É mais fácil crer que uma vaca está voando do que acreditar que um cristão está mentindo. Muito bom, muito bom. Mais datas, assim encerramos. Não. Hoje também queremos oferecer ao nosso Deus ações de graças pela sua vida que está aniversariando. Se você está aí nas nossas redes sociais e está aniversariando hoje, recebam os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Nós temos aniversariantes na nossa regional Mandaqui Bragantina. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo em Diadema, o Rafael Batista Ferreira está aniversariando, bem como a Giovana Targino Silva Costa. Parabéns para vocês. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, lá em Bragança Paulista, no bairro Planejada 2, o dirigente da nossa igreja, meu amigo particular, o Danilo de Assis Lopes, serve a Deus como pastor, dirigente daquela igreja, está aniversariando hoje. Danilo, Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Também temos aniversariantes aqui na nossa igreja local. Hoje, aqui no Mandaqui, o Ricardo dos Santos Flávio faz aniversário. Eu mandei parabéns para o Ricardo Flávio. Eu descobri que era o seu filho que está aniversariando. Então, parabéns para você, Ricardinho. Felicidades. Deus te abençoe. Quem faz aniversário hoje também é aquele que é tão hábil no que faz, principalmente no dom que recebeu de servir a Deus como músico. É o Silas Alves Ferreira de Souza, o baterista da nossa igreja. Silas, Deus te abençoe. E eu sei que você tem se deleitado em Deus e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Eu creio nisso. A nossa igreja está em fé, com um propósito, orando pela vida da Bárbara. Patrícia Oliveira Garcia Módulo, que serve a Deus também dentro do Zoe como líder e também serve a Deus como professora. Deus te abençoe, Patrícia, esposa do Oswaldo, mãe daquelas meninas preciosas. Parabéns, Deus te abençoe. E a diaconisa Derli Gonçalves Correia também está fazendo aniversário hoje. Parabéns a todos os aniversariantes. Eu vou pedir ao presbítero Paulo, diácono Paulo, é que o presbítero está lá, e agora eu tenho que me cuidar aqui. O diácono Paulo, nosso doutor amado, que está honrando-nos com a sua presença e é o nosso entrevistado nessa manhã, sempre o nosso convidado, ele intercede pelos aniversariantes. Amém. E também pelos internautas, para que eles tenham uma semana abençoada com a proteção daquele que
é o Todo-Poderoso nosso Deus. Amém. Então, quero te deixar à vontade para orar. Obrigado. Fique à vontade. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que há neles, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, apresento a Ti, Pai, a vida dessas pessoas amadas, e o Senhor tanto ama a vida delas, que estão fazendo aniversário, que o Senhor os honre, que o Senhor as abençoe, que o Senhor dê vida longa e vida em abundância, Pai. Abençoe também, Pai, os internados, falar de trabalho secular, mas também das coisas do reino, pois nós estamos num templo e é um templo de oração. Em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe também o pastor Vanderlei, que vai conduzir esse debate, que abençoe também a nossa diretora Ângela, que abençoe a nossa assistente Aninha, e que tudo possa ocorrer, Pai, de acordo com a sua ordem, de acordo com a sua determinação, Pai. Que nada fuja dos méritos, que nada fuja do seu alcance, Pai. Que o Senhor nos conduza e que o Espírito Santo nos dirija, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e já agradeço com a certeza que o Senhor já está respondendo às nossas orações. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade sobre a sua vida. Agora, na capital paulista, são 10 horas e 17 minutos. Se o programa Amanhã Manda Aqui tem sido bênção na tua vida, divulgue isso nas suas redes sociais, aí no Facebook, além de você compartilhar, marque pessoas também aí na sua página para que eles sejam abençoadas através da instrumentalidade do profissionalismo do Dr. Paulo Sérgio. Deixa o seu like também, vai lá no YouTube também, deixa o seu like, participe da nossa programação. Se você desejar formular perguntas para o nosso convidado, você pode ficar à vontade também. Vamos para a previsão do tempo para a capital paulista. A mínima hoje de 17 graus, a máxima de 30. Dona Ângela vai sorrir porque vai esquentar. Muitas nuvens o dia todo com abertura de sol. Nós vamos a intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o doutor Paulo Sérgio no quadro Dentro da Manhã Manda Aqui, Conversa com o Especialista. Voltamos já já. O mistério da encarnação se cumpriu, Deus homem se fez, trazendo boas novas de salvação aos judeus e aos gentios. Contemplo o Filho do homem nos olhando com amor. Reconciliação e paz ele trouxe, a luz brilhou na escuridão. Há um cordeiro em quem eu posso descansar. Há um cordeiro e tudo consumado está. Da encarnação se cumpriu, Deus homem se fez, trazendo boas novas de salvação aos judeus e aos gentios. Contemplo o Filho do homem nos olhando com amor. Reconciliação e paz ele trouxe, a luz brilhou na escuridão. Há um cordeiro em quem eu posso descansar. Há um cordeiro e tudo consumado está. Há um cordeiro
o futuro. Nada em toda a criação nos separará. Nem a morte, nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro. Nada em toda a criação nos separará. Há um cordeiro em quem eu posso descansar. Há um cordeiro e tudo consumado está. Há um cordeiro em quem eu posso descansar. Há um cordeiro e tudo consumado está. Jesus. Agora na capital paulista são 10 horas e 23 minutos. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nesta manhã. Alegria em poder ter a sua companhia. Quero mandar um abraço para todos os motoristas de aplicativos que estão conectados na Manhã Manda Aqui também, assim como aos nossos amigos taxistas. O Senhor os abençoe e que a proteção deles seja contínua sobre a vida de todos vocês que continuamente servem à sociedade brasileira. Na manhã de hoje eu estou recebendo aqui o doutor Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, ele atua como advogado na área criminalista já há quantos anos, doutor? Há quase 2 décadas. Quase 20 anos. Isso, prática criminal, né? Sem você contar estágios, tempo acadêmicos, especializações, né? Prática efetiva, né? O que te levou a exercer a advocacia nesta prática criminalística? A minha infância me remeteu a isso, né? Tive uma infância muito difícil, uma infância onde sofri muita violência, as pessoas ao meu redor, amigos, familiares, também vítimas de muita violência, e nasceu dentro de mim, né, uma vontade, um desejo de tentar ajudar essas pessoas de alguma forma e também me ajudar, né? Mas por muita dificuldade eu até que demorei ainda para me formar, né? Então precisei trabalhar bastante ainda, ter outras profissões até que eu conseguisse fazer uma faculdade, mas eu creio que veio no tempo certo. Amém. Para você que não sabe, o doutor Paulo Sérgio é irmão de um grande jogador de futebol que hoje ele serve como pastor na igreja da cidade lá em São José dos Campos, né? Exatamente. Ele foi um comentarista, eu não lembro, acho que foi na Ucrânia. O Gil Paulista, na verdade, ele começou... Gil Paulista. Ele começou muito cedo a carreira dele, né? Como jogador. Então ele jogou muito tempo fora do país, bom de bola. Né? E o último país dele, que ele ficou há 15 anos, ele só saiu de lá por conta da guerra, foi justamente a Ucrânia, onde ele casou, constituiu família. Só que lá ele já não jogava mais bola, ele era treinador. Eu lembro dele em programas também, acho que a última vez que, eu conversei com ele aqui na Manhã Manda Aqui, eu lembro dele como comentarista também esportivo. Isso, né? Exatamente. Quando ele passou a treinador, ele teve muitas dificuldades na Europa, porque na Europa não adianta você ser jogador e depois ser treinador, você tem que fazer uma faculdade. Entendi. E ele não tinha essa faculdade, então ele ainda na carreira de treinador houve, né, na verdade, eu não vou dizer que é injustiça, mas descobriram ali que ele não era formado e ele acabou sendo demitido do clube, entrou num acordo, tudo, e ele passou a ser comentarista enquanto ele voltou para a faculdade e hoje ele concluiu, né, a faculdade. Mas fazemos planos e projetos, mas a vontade de Deus é outra, né? Na guerra, Deus falou para ele, olha, você nunca foi jogador de futebol ou treinador pastor. Eu te chamei para ser pastor. Glória a Deus. Você pode ser pastor e jogador. Pastor e treinador, mas você é pastor primeiro. E aí trouxe ele para o Brasil por conta da guerra e hoje ele está sendo só pastor. E bacana que a igreja ali em São José dos Campos
Se eu não me engano, a última vez que tive uma informação, ela tem mais de 25 mil membros. Mais de 25 mil membros. Sim, é uma igreja muito grande. Essa já que foi é lá? já fui lá, essa é a igreja da cidade. Para você ter uma ideia, você não consegue conhecer a igreja andando. Você tem que pegar aqueles carros, normalmente, que as pessoas usam, o ônibus, para fazer um tour na legal, igreja. Né? Bacana. Mas é uma igreja fantástica. Carlitos. Né? Carlito Paz. Carlito a gente Paz. vê como é o evangelho. Verdade. Né? Quanta gente precisamos ganhar para Jesus ainda, Amém, né? amém. Matéria-prima do reino de Deus são pessoas e precisamos cumprir a missão que nós temos aqui como igreja. Evangelizar os não crentes e discipular os crentes. E você tem feito isso como líder de Gêmeos, né, Paulo? Com a graça de Deus, né? Eu sempre falo que é pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Ele usa a nossa vida, né? Pela nossa vida e apesar da nossa vida, né? Então Deus tem feito milagres aí na minha vida. Além de exercer profissionalmente aquilo que Deus te deu como vocação, você ainda tem a vocação espiritual de estar servindo como diácono na nossa igreja, liderando os Gêmeos, e você atua também com um trabalho voluntário junto à comunidade de assistência social e evangelismo, junto do GEAS. Isso, o GEAS ele tem, né, esse ministério, que é um ministério brilhante, eu me identifiquei muito com ele, porque eu acho que é o único dentro da igreja, né? A gente é uma igreja missionária, né? Mas dentro da igreja que cumpre, né, essa função do ID, né? De ir e pregar o evangelho e de não só pregar, né? Porque na verdade a gente traz para cá, né? A gente tem um culto que é o culto da comunidade aos sábados. Você pregou no último encontro, né? Pela graça de Deus, foi eu que trouxe a palavra. Foi fantástico, porque o Espírito Santo me tomou de uma forma, né? Eu vim de uma semana com muita dificuldade, né? Sempre que a gente se aproxima de Deus, sempre que a gente vai fazer a obra de uma forma mais eficaz, mais direta, o inferno se levanta, né? Então foi uma semana muito difícil e eu senti quando subi redimindo oportunidade, vi ali que uma nova aliança foi feita aqui em cima desse púlpito, nesse culto da comunidade aqui no sábado. Que bom. Falei um pouquinho para você conhecer um pouco mais do Dr. Paulo Sérgio. Dr. Paulo Sérgio, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das notícias que se tornaram evidentes para todos, a respeito das situações de dois jovens, um crime de estupro, né? E isso, sobre isso, né, nós vamos ter paciência com imagina. Né? Então vamos lá, Daniel Alves. Tá. Vamos começar pelo Daniel, porque o Daniel cometeu o crime de estupro, a cabeça do artigo. Esse crime do Daniel, artigo 213, está no decreto 48 de dezembro de 1940, ele não foi alterado, é uma lei antiga. Tá? Um estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou participar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Tá? A pena é de 6 a 10 anos. Esse é o estupro clássico, caput, sem nenhuma qualificadora e sem nenhuma agravante. Esse aqui é o tradicional. Ele é antigo, ele é de 1940. Então, qualidade ou modalidades diferentes. Então, no caso do Robinho, ele teve um estupro com agravantes. O dele está no artigo 217A, parágrafo 1º. Combinado com o 226, inciso 4º, a linha A, todos do Código Penal. São 2, são 3 crimes? Não. É um crime, contudo, ele tem agravantes e qualificadoras, tá? Então, vamos lá. Robinho, manter conjunção carnal com alguém que por qualquer causa não pode oferecer resistência. Então a gente chama chamado de estupro de vulnerável. Então o artigo 217A, ele traz conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. É considerado estupro de vulnerável porque o menor de 14 anos, a lei entende que ele não tem discernimento para entender exatamente o que ele está fazendo ali naquele momento. Pode ser seduzido. É bem verdade que nós estamos vivendo num mundo aí que a gente vê muita criança se prostituindo. Tá? Mas, de um modo geral, a lei, ela dá guarida, tá, para essas vítimas. Tá? E aí, quando a gente faz uma analogia, mas a menina que o Robinho praticou o estupro coletivo, ela estava embriagada. Então, está em estado de vulnerabilidade. Mas ela não é menor de 14 anos.
Como que a justiça faz esse enquadramento? Então, ela trouxe no bojo da lei, no parágrafo 1º, o seguinte: incorre nas mesmas penas quem pratica as ações descritas no caput, acima, que é menor de 14 anos. Então ele equipara, ou seja, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então a pessoa que não pode oferecer resistência, nesse caso estava embriagada. Então ela não tinha como oferecer resistência, ela nem sabia exatamente o que estava fazendo. Então por isso que a lei enquadrou nesse sentido. Então ela se equiparou ali uma menor de 14 anos que não tem discernimento. Uma pessoa que é deficiente física, ou uma pessoa que tem algum problema de sanidade mental. Enquadra. E tudo isso faz o quê? Agrava. Nós estamos falando da pena aqui no Brasil, tá? No Brasil, essa pena é de 8 a 15 anos, tá? Então é uma pena alta. E aí, quando você traz, a gente fala, combinado com o artigo 226 do Código Penal, que é o estupro, tá? Que chama coletivo. Então, quando você faz essa combinação do 226, estupro coletivo de vulnerável, ou seja, mais pessoas estupraram essa vítima, tá? Então, essa pena, ela é aumentada. Então, o juiz vai aplicar ali a pena entre 8 e 15, tá? E aí, ela é aumentada de 1/3 a 2/3 quando o crime é praticado nesta modalidade. Então, esse daqui é o caso do Robinho, é um caso mais grave. A pena dele já está estipulada, já foi decidida, ele foi julgado na Itália. A legislação da Itália aplicou a pena, tá? É uma pena de 9 anos, tá? Nem ficou tão alta se a gente comparar com a pena que seria aplicada no Brasil entre 8 a 15, 8 a mínima. E ainda a agravante por ser estupro de vulnerável, com um aumento de 1/3 a 2/3, no Brasil essa pena ficaria até muito maior, né? A gente fala que o Brasil é um país de injustiça, de impunidade, mas a legislação ela é eficaz. Muitas vezes ela é mal aplicada, tá? No caso do Robinho, o que acontece? Houve o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Ele teve toda a oportunidade de se defender em todas as instâncias. Ou seja, ele usou todos os recursos que o Código Processo Penal, equiparando com o Código de Processo Penal da Itália, oferece. Então, transitou, não cabe mais recurso. Então, você tem agora que cumprir a pena. Então, com base no princípio da inocência, você tem essa prerrogativa, dependendo da sua qualidade, de responder o processo solto. O Robinho, diferente do Daniel, ele nem se apresentou na Itália para se defender. Ele ficou no Brasil. O advogado dele que o defendeu lá sozinho. Pode acontecer isso. Daniel Alves se apresentou para ser julgado. Ele foi para a Espanha. Dentro desse contexto, o Robinho ficou aguardando as decisões. Veio a decisão de primeira instância. O condenou. Tá? Vamos fazer uma analogia com o Brasil. Aí ele recorre, por meio dos advogados dele. Ele continua solto. Não tem mandado de prisão ainda, tá? Porque ele não foi preso em flagrante. No Brasil, e fora também, pode ser um nome diferente. Mas vamos pegar o Brasil. A gente tem 3 tipos de prisões. Flagrante, a pessoa é pega no ato do crime, ou logo após, é perseguida e é presa logo após. Temos a prisão temporária, houve o crime, está investigando quem é essa pessoa, descobre, essa pessoa é poderosa, pode aí atrapalhar a investigação, então eu quero prender-a temporariamente para ser investigada e ser interrogada. Então essa prisão é temporária, ela é por tempo. E a prisão preventiva, que é aquela que você fica preso preventivamente durante todo o processo, tá? E nesse caso, o Robinho, como ele não estava capitulado por nenhuma dessas prisões, porque ele estava no Brasil, tá? E ele é cidadão brasileiro, né? Então ele não pode ser submetido a um julgamento em nenhuma outra comarca, né? A não ser que ele vá por vontade própria, voluntariamente, como foi Daniel Alves. Então ele ficou acompanhando todo aqui. Então, os advogados dele recorreram para a segunda instância, como se fosse o Tribunal de Justiça, aqui em São Paulo, tá? Recorreram para o STJ, vamos fazer uma analogia lá, como se fosse o STJ lá na Itália, que é como se fosse uma terceira instância aqui em São Paulo, em Brasília, e ainda ele teve a oportunidade de recorrer à última instância, como se fosse o Supremo Tribunal Federal, também em Brasília. Aí o que acontece? Ele foi condenado em todas as instâncias, então transitou em julgado, ele tem que ser preso. Então a justiça italiana pediu que ele fosse, né,
levado para cumprir a pena lá, mas a nossa lei de imigração, ela não permite que brasileiros, né, natos, né, sejam transferidos para cumprir pena num outro país. Então, o que a justiça italiana fez? Então, pediu que ele cumprisse a pena aqui. Para ele cumprir a pena aqui, o STJ, né, ele é responsável para analisar esses casos, né, de crimes internacionais, de pessoas que cometeram crime fora do país e vêm para o Brasil. Então, o STJ, por meio do seu colégio, tá, de ministros, são 11 ministros, tá, por 9 votos a 2, entenderam, tá, que ele deve ser preso automaticamente e que deve cumprir a prisão aqui no Brasil. Tá? E o STJ ainda aguardou um habeas corpus, que foi impetrado na instância superior ao STJ, porque a gente tem hierarquias de tribunal. Tá? A vara, por exemplo, Fórum Regional de Santana, Tribunal de Justiça, STJ e STF. É uma hierarquia que tem que ser respeitada. Isso é o trânsito julgado. Você tem direito, por conta do princípio da inocência, de percorrer todas essas instâncias. Então, por que já entrou no STJ? Porque já é uma sentença definitiva de fora. E o STJ, ele é competente para julgar a validade. E aí, o que ocorreu? Por que foi muito rápido? Ele demorou 10 anos para ser condenado. Então, ficou 10 anos, com base no princípio da inocência, recorrendo. Estava de liberdade provisória. Tá? Mas já estava no Brasil. E dentro desse intervalo de tempo, houve o trânsito lá na Itália. Então houve aquele clamor público já na Itália e veio para o Brasil, que hoje é tudo muito rápido, né, com a internet. Né? O Robinho foi condenado, isso e aquilo. Só que o Robinho estava, né, isso pelo que a gente vê, tá, na televisão, na internet, tá? A gente está só aqui reprisando o que acontece e o que a gente vê. A gente não tem o processo aqui para a gente analisar. Então o que eu entendo, e que todo mundo viu, que ele estava tendo uma vida normal, jogando futevôlei, né, frequentando shopping, passeando com a família, né, e condenado por estupro. Estupro de vulnerável, estupro coletivo. Né, é um crime horrendo, aqui no Brasil considerado como hediondo. Então houve um clamor popular, clamor público muito forte, e isso eu entendo que até pressionou o STJ a prendê-lo. Já nessa instância. Porque também, por conta do princípio da inocência, agora como advogado, tecnicamente falando, ele deveria estar solto, tecnicamente falando. Por quê? Não transitou em julgado ainda a homologação que o STJ fez da sentença, porque nós temos mais uma instância, o STF. Então ele tem direito de ser submetido ao STF. O advogado dele até tentou isso em primeira instância por meio de uma liminar de um habeas corpus. O habeas corpus, ele comporta 2 julgamentos. Tá? Habeas corpus quer dizer solta o corpo que está preso. Tá? É o remédio heróico mais rápido e mais eficiente que nós temos na legislação penal. A resposta é em 24 horas, em alguns casos, dependendo do juiz. 3 dias você tem uma resposta liminar ali, no máximo 15 dias, dependendo do caso. Casos famosos é de um dia para o outro. Né? Mas pode ser negado. Pode ser negado. Muito bem. O advogado dele viu que o STJ homologou a sentença e o juiz já mandou prender. Ele entrou com habeas corpus, né? Pedindo que respeitasse o princípio da inocência, porque não transitou ainda a decisão do STJ. Cabia ainda recurso e cabe. E aí, dos 11 ministros, o ministro Fux recebeu como relator esse habeas corpus e ele sozinho pode dar a liminar ou não. Tá? Como diz liminar, é uma decisão liminar, uma decisão provisória. Então ele decide se é uma coisa muito urgente, porque até que você marque uma audiência com o colégio demora. Então se é um inocente de verdade, tá? Então liminarmente o Fux entendeu que o STJ tomou a decisão correta e o manteve preso liminarmente, mas ainda não acabou. Ou seja, não houve o trânsito no Brasil. Mas eu creio que esse clamor popular, né, fez com que o STJ o prendesse e fez que o Fux sozinho também mantivesse a decisão do STJ, porque foi uma decisão até sábia. É um processo que repercutiu, é um preso famoso. Então, eu quero julgar no conforto com os meus pares, com os meus 10 ministros, né? Então é ele e mais 10, e aí nós vamos ter uma decisão, tá? Que
vai ser pautada no contraditório e na ampla defesa. Vai ter oportunidade, de fato, debater a exaustão, se ele deve ou não cumprir essa sentença aqui no Brasil. Então, por essa razão, tecnicamente, eu entendo que ele tem o direito de aguardar a decisão do mérito, né, do STF. Tá? Essa decisão do mérito vai decidir se ele pode aguardar um novo julgamento no STF, que vai decidir sobre a prisão, ou, no mesmo dia, esse mérito pode julgar, né, o direito dele responder em liberdade, soltando ele, e também pode já julgar também a homologação dessa sentença ou não. Tá? Este é o caso do Robinho. Tá? Do Daniel Alves, diferente do Robinho. O Daniel Alves, lá em Barcelona, e o Daniel Alves também tem algumas peculiaridades, foi um estupro, não é que é simples, ele é caput, ele não tem agravante nem qualificadora, ele estuprou a menina sozinha. Tá? É o que entra naquele dilema, né, de que não é não. Né? E lá só o sim é sim. Tá? Ou seja, por mais que a defesa entendeu dentro do processo e da versão dele, que ele deu 5 versões, né? De que a menina o seduziu, que a menina quis, tudo, mas chegou na hora ela não quis. Né? E aí, quando força, é estupro. Tá? Poderia estar sem roupa. Ela mudou de ideia, você tem que respeitar. Se forçar, você entra no estupro. Então, no caso dele, era um estupro caput, sem agravantes e sem qualificadora, e também ele foi para lá se defender, quando ficou sabendo que seria julgado. Tá? Então, ele foi para lá, na audiência já ficou preso. Tá? Ele tem dupla cidadania, né? Ele é brasileiro e também é espanhol. E dentro desse contexto, o que houve? O Daniel Alves, preso, ele foi julgado apenas pela primeira instância. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, o Fórum de Santana julgou ele. Só que essa decisão ela é provisória, porque não houve o trânsito julgado. Ele vai ter direito a recursos nas instâncias superiores, como aqui no Brasil. Por exemplo, Vara Criminal, Tribunal de Justiça, STJ, STF. Então, por essa razão, ele tem o direito de responder o processo de liberdade. Ficou preso por quê? É um preso famoso, né? É um réu famoso, né? Ele não é mais preso, está solto. É um réu famoso, um réu milionário, que tem dupla cidadania. Então, ele poderia fugir. Então, o juiz o prendeu durante todo o processo. Tá certo. Por quê? Por conta do poder, pode haver corrupção, pode haver ameaça à testemunha, pode haver muita coisa, não que poderia. Mas o juiz prevento, porque o juiz julga por equidade e decide por justiça. Então manteve ele preso, ele ficou preso, salvo engano, aí 1 ano e 4 meses, tá? Até a decisão. Saiu a decisão, foi condenado. E ainda tem uma outra, tá, coisa que é importante, que chamou a atenção, ele pegou a pena mínima. Né? A acusação, o assistente de acusação, que é um advogado que assiste a vítima, pedia 12 anos, entendia que ele teria que ser condenado a 12. O promotor, salvo engano, era 6 ou 8. E o juiz decidiu por 4 anos, 4 anos e meio. Tá? Então ele pegou uma pena mínima. Ele já estava preso quase a metade dessa pena. Então ele tem todo o direito de responder o processo de liberdade porque ele garantiu a justiça. Como que se garante a justiça? Você paga uma fiança, né? É bem verdade que isso não quer dizer nada, mas você deixa lá uma quantia justificativa na conta do Estado. Olha, eu não vou fugir, por isso eu estou até garantindo. Além dele pagar uma fiança milionária, né, que dá cerca de 5,5 milhões de reais aqui no Brasil, né, ele entregou os 2 passaportes, tanto o espanhol quanto o brasileiro. Ele se comprometeu ainda a algumas medidas cautelares, de ir no fórum 1 vez por semana, justificar o que está fazendo, se está tudo bem em casa, não se aproximar da vítima, entre outras coisas. Ele se apresentou voluntariamente. Salvo engano, parece que ele, mesmo a vítima não aceitando a indenização, parece que ele indenizou a vítima num valor, eu não sei exatamente como é que foi feito. Aqui no Brasil a gente deposita o valor em juízo quando a vítima não quer, né? Mas, então, ele colaborou com a justiça. Então, eu parabenizo a justiça, no caso do Daniel Espanhola, foi brilhante.
cumpriu todos os requisitos, né? O princípio da inocência, o princípio da legalidade, e agora ele está com o direito de recorrer em liberdade e garantindo que vai ficar lá, porque ele mora lá, ele tem casa lá, tem família, né, estabelecida. Algumas pessoas tinham dúvidas exatamente em relação, você está explicando muito bem sobre isso, sobre a questão de, para ele teve como deixar uma fiança, e aqui no Brasil, no caso do Robinho, não há fiança. Porque no Robinho, o que precisa ficar claro, né, para quem nos assiste, e é normal que a pessoa não entenda. No caso do Robinho, ele estava solto, então não tinha que pagar a fiança, ele estava solto. Ele respondeu o processo todo solto. A fiança só paga quem está preso. Você está preso, você paga uma fiança e garante o juízo de alguma forma e ainda submete algumas cautelares. Espera aí, só o dinheiro não é suficiente, entrega aqui os seus passaportes. Como é que você vai viajar sem passaporte, né? Uma vez por semana eu quero te ver aqui, para ver se está tudo bem, se está morando no mesmo lugar. Não se aproxime da vítima a certa distância, nem de familiares. Então, no caso dele é diferente. O Robinho ficou aqui jogando futebol, como a imprensa mostra, ele estava solto, estava tendo uma vida normal. Enquanto isso, o processo foi percorrendo. Então, quando chegou a decisão, a sentença do Robinho aqui, não se discute mais liberdade provisória de uma sentença, enquanto não vem uma sentença. Porque você só pode ser considerado culpado, tá, de uma sentença condenatória após o trânsito em julgado. Então, por mais que ele foi condenado na primeira instância, o Robinho, ele ainda era inocente, porque ele tinha direito. Brigou muito, tá? Contrataram advogados milionários, advogados muito conhecidos. Então, o contraditório de defesa foi feito em exaustão. Então, tudo para o Robinho foi garantido. A sentença chegou, é para cumprir. Uma hora a conta chega. Tem muita gente que está solta respondendo o processo, acha que acabou. Vou para a praia, vou jogar futebol, eu vou comemorar. Não acabou. Você está respondendo o processo. Liberdade provisória, relaxamento da prisão. Após ser analisados alguns critérios. Tá? Tudo está lá no processo penal, artigo 310 em diante. Tá? Então, provisório. Tá? Por exemplo, tá? A pessoa cometeu um crime sem violência, sem grave ameaça. A pessoa é trabalhadora, tem endereço fixo, tem família constituída, tá? Tudo por meio de documento. E que os critérios para a prisão não são nada. Então, a pessoa tem direito à liberdade provisória. Tá? Que a sentença fosse e que foi garantido também que ele não vai fugir. Então, liberdade provisória, prisão preventiva. Por que se relaxa uma prisão? Porque essa prisão é ilegal. Tá? Essa prisão, ela não... Hoje, o usuário de droga, ele não terminou, ele responde, ele é desclassificado por artigo 28, ele é usuário. Para separar o traficante do usuário, 100 gramas, como é que você vai usar sozinho? Porque o delegado, o flagrante, ele é inquisitivo, não tem contraditório na delegacia. Na delegacia você só vai acompanhar o preso, a integridade física dele, você até debate, algumas provas, porque eu entendo que o processo começa na delegacia, né? Então o advogado tem que estar para brigar com o delegado, eu não vou perder tempo. Então, o que eu faço? Ser submetido a um juiz na audiência de custódia em 24 horas. Então, no dia seguinte, entra no mérito, porque é para o juiz. Olha, o caso dele é de relaxamento de prisão, porque não poderia teria um termo circunstanciado, um compromisso que ele tem, porque não passa batido, tá? De ir até o fórum, lá ele vai participar de uma audiência de advertência, e o juiz vai colocar alguma medida para ele participar, por exemplo, aí, de alguma instituição que combate a droga, o AA, né, aquele de alcoólicos anônimo, para ele entender os malefícios da droga e tal. Então o juiz vai analisar e fala, de fato, essa prisão é ilegal. Não era para ter preso, né? Então ele acha essa prisão. Ou qualquer outro tipo de vício, tá? Digamos que a pessoa está presa, tá? Aguardando o julgamento. Tem todos os requisitos para ficar presa, mas o processo em ordem, complexo. Está preso, por exemplo, a lei determina,
né? Mas toda a prova já foi produzida, a vítima já foi ouvida, as testemunhas de acusação, as provas já foram juntadas. Digamos que não tem pauta no judiciário, ou tem uma Covid-19, como aconteceu, que não poderia ter algumas audiências, é bem verdade que depois a gente começou a fazer online. Aí o que o juiz fala? Olha, eu vou revogar essa prisão, eu não tenho mais interesse que ele fique preso. Né? Então, revoga uma prisão que o juiz entende que não tem mais interesse dele continuar preso, que ele pode ficar solto, que ele não oferece mais nenhum risco. Até porque já ficou preso também um bom tempo, que também entra aí no excesso de prazo para a instrução processual, né? Porque a justiça tem um prazo para te julgar, né? Quando esse prazo extrapola muito, ocorre um excesso de prazo, porque você está à disposição da justiça. Então você está lá preso, encarcerado, e a justiça não te julga, então a responsabilidade não é mais sua, porque você está à disposição, a responsabilidade é da justiça. Então são alguns casos também, né, de revogação, muitas vezes por excesso de prazo. Muito obrigado, doutor Paulo. Agora na capital paulista são 10 horas e 56 minutos. Hoje, dentro do programa Manhã Manda Aqui, o quadro Conversa com o Especialista. Ângela Boutier, você quer comentar alguma coisa? O que eu posso comentar diante de Gamaliel? Estão querendo me derrubar. Estão querendo me derrubar. É a presença da Leia Silva aqui, viu? Estão querendo me derrubar. Não, foi muito interessante aí esse caso que o doutor Paulo falou sobre a questão do pagamento da fiança, sendo que deixou bem claro que não é, digamos assim, livrando ele da situação, né? Ele tem muitas restrições, porque os juízes da internet já estavam dizendo que ele tem um patrimônio de não sei quantos milhões, então daria direito dele estuprar quantas mulheres quisesse, porque ele tinha o dinheiro para pagar a fiança. Dando a entender que ele não ia ter nenhuma pena, que ele estava livre, como se tivesse zerado a ficha criminal dele. O doutor Paulo deixou claro isso. Deixou claro que não é desse jeito. Então, é bom a gente se informar antes de estar julgando previamente, né? Mas está muito bom o debate. Obrigado. Agora na capital, na verdade não é um debate, nós estamos aprendendo aos pés do doutor Paulo. Agora na capital paulista são 10 horas e 57 minutos, nós vamos ao intervalo, já voltamos um pouco mais conhecendo o lado profissional de um advogado criminalista especialista. Voltamos já já. Melhor estar em tua presença que 1000 noites em outro lugar. E como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti. Como o pardal encontrou um lar para habitar, eu encontrei os teus altares. Melhor estar em tua presença que 1000 noites em outro lugar. E como a garça anseia por água, a minha alma anseia por ti. Como o pardal encontrou um lar para habitar, eu encontrei os teus altares. Eu sei que não há outro lugar onde eu prefiro estar do que em tua presença, Senhor. Eu provei do teu amor e tudo em mim transformou. E o que era antes cinzas hoje se tornou vestes de louvor. Melhor estar em tua presença que 1000 noites em outro lugar. E como
encontrou um lar para habitar. Eu encontrei os teus altares. Eu sei que não há outro lugar onde eu prefiro estar do que em tua presença, Senhor. Eu provei do teu amor e tudo em mim transformou. E o que era antes cinzas hoje se tornou. Eu sei que não há outro lugar onde eu prefiro estar do que em tua presença, Senhor. Eu provei do teu amor e tudo em mim transformou. E o que era antes cinzas hoje se tornou. Sei que não há outro lugar onde eu prefiro estar do que em tua presença, Senhor. Eu provei do teu amor e tudo em mim transformou. E o que era antes cinzas hoje se tornou vestes de louvor. Agora na capital paulista são 11 horas e 2 minutos. Dona Ângela, alguma interação com os nossos companheiros? Ô, Aninha de Jesus, você quer perguntar alguma coisa ao doutor Paulo? Não? O presbítero Paulo, você quer perguntar alguma coisa ao doutor Paulo? Ah, então tá bom. Doutor Paulo, todo mundo com medo de ser preso. Perguntei pro doutor Paulo se ele já deu voz de prisão a alguém, ele já disse que já. O cidadão pode dar voz de prisão a outro cidadão? Pode. Todo crime que estiver ocorrendo e você estiver presenciando, tá, um flagrante, qualquer um pode dar voz de prisão, pode prender. Vai ver a aptidão, é muito difícil acontecer na prática, mas qualquer um pode, né? A autoridade deve. Olha, viu? Se cuidem, Ângela. Tem que ter a certeza que a pessoa está em situação de crime. Né? Se cuidem aqueles que estão ao meu redor, porque agora... Tá vendo, internauta? Agora eu posso dar a ordem. Doutor Paulo, por que o cidadão precisa de um advogado criminalista especialista? A área criminal, diferentemente das outras áreas, é uma área específica, tá? Você está lidando com crimes, e crimes de toda a natureza. Tá? Muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, você vai defender um criminoso mesmo, criminoso habitual, pessoas que fazem da vida o crime. Tá? Então você tem que ser especializado, porque muitas vezes eles também conhecem, né, superficialmente a lei, porque eles ficam presos muito tempo, eles não têm o que fazer, então eles lêem Código de Processo Penal, processual penal, execução, Constituição Federal. Então, para isso, você tem que ser especialista. E nós temos diversos tipos de crimes. Por exemplo, você tem os crimes contra o patrimônio, o crime contra os costumes, os crimes contra a dignidade sexual, tráfico de drogas, que já é uma lei específica, organização criminosa, associação criminosa. Quando você entra nesse médio de organização, facção, você tem que ser especializado. Vamos pegar, por exemplo, o Tribunal do Júri, que é um rito totalmente diferente. Eu conheço grandes advogados experientes, que não fazem o Tribunal do Júri. Por quê? O Tribunal do Júri, além de você ser especialista na área criminal e processual penal,
e conhecer a Constituição Federal, você tem que também se especializar no rito do júri, que é um rito especializado. Tá? O rito do júri, ele exige também, inclusive, um desempenho de oratória do advogado. O advogado tem que ser desinibido, porque ele tem que falar para a plateia. Aqui, por exemplo, pode ocorrer um tribunal do júri, essas cadeiras aí são, por exemplo, a plateia que faz parte do tribunal do júri para dar publicidade. Tá? Então, lá vai estar, por exemplo, estudantes de direitos, acadêmicos, advogados, juízes, né? Convidados das partes que estão ali, promotor, advogado, juiz, parentes da vítima, parentes do réu. Então, você vai expor essa defesa de forma oral para uma plateia, direcionada, evidentemente, para um corpo de jurados, que são 7 pessoas. No tribunal do júri, não é o juiz que decide, são os jurados. E os jurados são leigos. Os jurados não são bacharéis em direito necessariamente. Pode acontecer de ter, mas normalmente são pessoas comuns do povo, porque quem julga crime contra a vida são os seus iguais. O senhor, por exemplo, pode ser um jurado amanhã ou depois, como acontece na eleição, né, que você é convocado, né, a fazer parte ali do corpo. Você pode ser convocado para fazer parte do corpo de jurados. E aí o senhor vai. Por quê? O senhor vai decidir de acordo com o que o senhor vive na sua sociedade, o que o senhor acha justo ou não em relação à vida. E o senhor não precisa fundamentar. O senhor decide só sim ou não. O réu aqui apresentado, de acordo com a denúncia, matou a vítima. Tem 2 séries. Você vai falar sim ou não. Tá? Existe todo um processo que a gente não tem tempo para falar. Então, você tem que ter esse conhecimento. Por exemplo, no tribunal do júri, você não dá para você ficar lendo. Você leva alguns apoios, é claro, né? Você lê parte do processo, mas é tudo na oralidade. Você... É a arte de convencer pela sua oratória. Exatamente, é o convencimento. Você fala durante 1h30 e depois você tem mais uma réplica de mais 1 hora. São 2h30 de oratória, de convencimento. Qual a importância do advogado criminalista especialista em consultar primeiro o processo do cliente? Muito bem. Por quê? Muitas vezes o cliente narra uma história para você e você vai fazer a consulta em tese, de acordo com aquilo que ele está falando. Mas ele está emocionado e ele também não conhece, né, processo. Ele não conhece os ritos processuais. De repente ele falou, para ele falou uma coisa na delegacia, mas no processo constou outra. Né? E ele não tem acesso, por exemplo, aos testemunhos das partes envolvidas num flagrante, por exemplo. Dos policiais que fizeram o flagrante, todos prestam depoimento, tanto o condutor, os outros servem como testemunha. Testemunhas dos fatos que estavam lá prestam depoimento. Às vezes alguém arrolou uma testemunha também, né, a seu favor. Então, e ele não tem esse entendimento. E quando ele sai da delegacia, por exemplo, lá, por conta de uma liberdade provisória, porque os crimes cuja pena é até 4 anos, a pena mínima, o delegado pode arbitrar fiança. Tá? Isso também é importante, o delegado também arbitra fiança. As penas mínimas até 4 anos, o próprio delegado arbitra. A pena passou de 4 anos, no caso de estupro, aqui, 8 a 15, o delegado já não pode arbitrar fiança. Se alguém for arbitrar, é só o juiz. Então, muitas vezes ele pagou uma fiança e saiu, aí vem para ele uma convocação da justiça. Olha, você tem um prazo de 10 dias para constituir... Eles vêm assim no escritório, apavorado. Por quê? Houve flagrante, relaxou o flagrante. Quando relaxa o flagrante, aí a justiça não tem mais um tempo plausível, igual quando está preso. Porque o cara está preso, ele precisa ser julgado num tempo razoável. Mas ele está solto, a justiça vai dar preferência para os réus que estão presos. Tá? E tem lógica isso, você está solto. Ó, o Robinho ficou 10 anos se defendendo. O Daniel Alves foi preso na hora. A diferença. Então, o que acontece? Às vezes o cara ficou lá, né, 2, 3 anos, aí chegou a vez dele. O processo é instruído, o promotor faz uma denúncia, ele nem está sabendo, porque ele nem contratou advogado, ele foi solto, né? Acha que não precisa, esse também é o mal dos clientes. Respondeu um inquérito, foi solto, acha que não precisa mais de advogado. O advogado acompanha, o advogado sabe os trâmites, inclusive se sai um mandado de prisão futuro, que pode ser preventiva, né? Porque o flagrante já foi. A temporária não tem mais necessidade, mas pode ser uma preventiva. Apareceu uma prova nova, apareceu uma outra vítima, uma outra testemunha, e ele nem está sabendo. Né? Por isso que às vezes a polícia vai com mandado de busca e apreensão, bate, a pessoa não abre, eles chutam a porta porque eles têm autoridade para isso. E aí nesse contexto, passou lá 2 anos, aí vem a convocação, ele nem lembra, doutor, uma vez eu fui preso,
eu estava com um pouquinho de droga, mas o delegado entendeu que não era crime e me liberou. Só que, mesmo liberando, o delegado tem que remeter ao crivo do judiciário. O juiz abre vista para o promotor de justiça que ele é o responsável pela persecução penal. Ele é o órgão acusatório. Ele que vai dizer se houve crime ou não. Tudo que o delegado faz, o promotor pode ratificar, como pode retificar, ou como pode, inclusive, pedir o arquivo de tudo aquilo. Porque ele é o responsável por fazer a acusação, que é a denúncia, e sustentar essa acusação até o final. Então, digamos que o promotor entendeu lá, opa, o delegado não agiu bem, não. Eu entendo que é tráfico, sim, não era usuário, tinha muita droga, tinha dinheiro trocado, as drogas eram variadas, estavam prontas para uso, em trouxinha. Não é, o usuário tem um pacotinho para ele usar, né, diferente. E aí, o que esse promotor faz? Ele denuncia a pessoa no tráfico. E ele chega no escritório, recebi uma intimação, eu tenho um prazo tal de 10 dias para apresentar a defesa, eu achei que já tinha acabado o processo. E se eu faço uma consulta ali com a versão dele, eu posso até cobrar barato também, porque ele vai passar, porque o réu, para ele, é sempre tranquilo. Não fiz nada, eu sou inocente. Imagina, estão me perseguindo, inclusive. Né? Não gostaram de mim, da minha cara, do meu olho verde, do meu tom de pele. Né? O policial lá é meu vizinho. Ele sempre vem já se autodefendendo, que é normal da pessoa. A família também vem defendendo. Não, meu filho, jamais. Então, você não analisa o processo, você dá uma consulta errada, com base em tese do que ele está falando, cobra mal, porque vai cobrar mais barato, porque o processo, quanto mais complexo, quanto mais difícil, ele é mais caro, porque o advogado vai trabalhar mais. Então, eu ouço o cliente, já fazemos uma pesquisa na hora, pelo nome dele, se tiver número de processo, já entro no processo, porque os processos são digitais, e eu vou pegar desde o flagrante, desde que o policial foi lá na casa dele, ou pegou ele na rua, a versão dos policiais, as provas que surgiram, aí eu vou passar para ele, inclusive vou abrir o computador, não é esse que você está dizendo, é muito mais sério, é isso, aí eles se surpreendem. Entendi. Né? Doutor Paulo, uma curiosidade pessoal, você juntamente com seus colaboradores e profissionais que atuam no seu escritório, já abriram algum processo e rejeitaram? Não, esse aqui nós não vamos, né? Sim, rejeitamos muitos processos, né? Por quê? A relação de advogado e cliente, primeiro, tem que ser de confiança, né? Então eu tenho que confiar, mesmo ele sendo culpado. 90% dos clientes que sentam na minha frente são culpados. 90%. 10% é inocente. E desses 90% que são culpados, a gente, mesmo eles sendo culpados, a gente consegue absolver metade deles. Por conta da legislação, que muitas vezes dá essa brecha, por conta, muitas vezes, da justiça querer fazer uma justiça, muitas vezes, com as próprias mãos, porque às vezes, é claro que eu não vou generalizar aqui, tá? Eu sou muito fã da polícia, né? Existem bons policiais, mas em toda a área tem os maus, né? Então, muitas vezes, né, eu tenho casos lá de clientes, por exemplo, que são usuários de drogas. São usuários de drogas, estão sempre lá na biqueira comprando. Às vezes o traficante usa ele como olheiro, fica aí olhando para nós aí, eu te dou uma droga. Ele não é traficante. E ele é pego, vai para a delegacia, o advogado vai lá e relaxa. É pego, vai para a delegacia. E aí, o que acontece? Em vez do policial continuar trabalhando até que consiga de fato pegar ele no traficante, estou falando aqui dos poucos policiais, tá? Uma minoria. Muitas vezes acontece, e aconteceu comigo, de forjar uma droga maior. Aí fala, olha, agora você não sai mais. Agora não vai colar, pode chamar o seu defensor, porque agora é tráfico. Né? Isso acontece. Às vezes a gente vê na televisão, né? Eu tenho certeza que vocês já viram. Muitos casos de réus que foram absolvidos, porque hoje tem câmera em todo lugar. Às vezes, uma perseguição, a pessoa está desarmada e é simulada uma troca de tiro. Como é que justifica essa troca de tiro? O cara tem que ter uma arma e o cara não tem arma. Chega um monte de viatura, um monte de polícia, e desce e sobe, e alguém planta uma arma lá. E aí, por isso que o advogado tem que ser especialista. Porque o advogado também faz advocacia investigativa. Nós vamos em loco, vamos lá no local onde foi. Foi aqui, tem câmera aqui, vamos bate lá e pede, a gente vai fazendo todo esse trabalho. Né? Então, por essas razões, a sua pergunta foi... eu fugi um pouquinho. Já tinham rejeitado alguns processos. Isso. Então existe, né, essa confiança. Então, muitas vezes, o cliente mente descaradamente, até para o advogado. E coloca a gente numa situação difícil. Uma mentira, e chega lá o promotor, ele te dá um baile. E a gente também não gosta de perder. Sim. Né? Porque
existe a acusação e existe a defesa. É uma briga ali processual, né? É dentro do processo, mas existe. Às vezes o cliente conta muita história, chega lá e é mentira. Então, meu escritório, né? Os crimes de infância e juventude, na Escola Superior de Advocacia, junto com o defensor público, com o juiz, com o promotor. E aí, esse convênio oficializa a defesa. Então, a gente faz parte desse quadro. Qual que é a diferença? Nós não recebemos, nós fazemos voluntariamente, né? Que seria aí um munus público, uma forma de ajudar também, né, as pessoas carentes. Na Defensoria Pública, como defensor público, eu sempre recebo lá ofício, ó, você vai defender o João Gabriel. Eu não olho a capa do processo. E aí é um estupro. Esse eu não posso negar. Por quê? Eu estou exercendo um munus público. Eu escolhi fazer isso. Então eu acabo defendendo nesses casos aí, mesmo contra a minha vontade, mas aí eu sou técnico, sou profissional e faço uma defesa, como se fosse para um cliente particular. Doutor Paulo, eu acredito que o presbítero Paulo Guimarães, ele tem algo para, não sei se é perguntar ou é... Pergunta. Ok, fique à vontade, presbítero. Doutor Paulo, existem, aí você vai me responder, são duas numa só. Existem processos já julgados, já engavetados e esquecidos pela justiça, pessoas que foram condenadas e por algum momento esse processo ficou lá perdido e essa pessoa não foi presa. E se existem esses processos, isso eles prescrevem com depois de alguns anos ou não? Se por ter sido esquecido isso daí depois, quando a pessoa porventura se apresenta em algum lugar e aí é baixado esse processo, essa pessoa, ela, por mais que passaram, sei lá, 10 anos, ela vai cumprir essa pena? Como que funciona? Muito bem. Boa pergunta. Uma pergunta, inclusive, técnica, né? Que tem advogado que não sabe explicar isso. O que acontece? A justiça, como nós falamos aqui, ela tem um prazo para julgar as pessoas, tá certo? No Brasil, não existe prisão perpétua, correto? Então, vamos pegar, por exemplo, o caso do Robinho, que não se apresentou à justiça. Tá? Ele respondeu todo o processo solto, Paulo. O processo demorou 10 anos, tá certo? E aí ele foi condenado. Digamos que ele não fosse encontrado no Brasil, que ele tivesse fugido para algum país, tá? E aí ele não é preso, tá? Mas foi condenado. E aí lança a mão de um mandado de prisão, tá? Então esse mandado de prisão fica aqui no Brasil, é colocado também na Interpol, né, nos países. E o dia que ele foi encontrado, ele é preso. Só que todo crime, Paulo, ele tem uma prescrição. Porque você não pode responder a um crime por toda uma eternidade. Justamente fazendo uma analogia com a prisão perpétua. Isso era como se tivesse uma prisão perpétua. Como não tem prisão perpétua no Brasil, você não pode responder a um crime perpetuamente. Então, Paulo, nós temos crimes. Vamos pegar. De acordo com o lapso temporal, é a gravidade. Tá? Um crime simples, Paulo, ele prescreve em 2 anos. A justiça tem 2 anos para prender essa pessoa depois de condenado. Porque tem, né, prescrição intermitente e intercorrente. Prescrição antes da denúncia, depois da sentença. Isso aí é mais técnico, não vou entrar no mérito porque vai confundir vocês. Mas, tecnicamente, um crime simples prescreve em 2 anos. Um crime médio prescreve em 4 anos. Um crime intermediário prescreve em 8 anos. Tá? Um maior em 12. E um crime grave, por exemplo, como é um homicídio, que prescreve em 20 anos. O cara conseguiu, Paulo, ficar 20 anos fugido. Ele pode voltar para o Brasil, ele pode voltar para a justiça, se reabilitar, se apresentar e voltar a ter a vida normal, tirar os documentos, tudo novamente. E doutor Paulo, você falou da Interpol. Hoje é muito difícil a pessoa conseguir se esconder durante muito tempo. Existe uma central de imagens através das câmeras no mundo inteiro que capta isso e consegue trazer essa informação para a Interpol? Fora isso, né, os países de primeiro mundo têm, né, onde você passa tem uma câmera que ela já faz um raio-x, sabe até quem você é, se você é brasileiro, se não é, quando você entrou no país, né, principalmente a China, né? E o que acontece? Hoje tem uma coisa que é a favor da justiça, né, e a favor nosso também, né, que é a internet. Né? Um crime que acontece aqui no Brasil é jogado numa rede social, ele se mostra presente em todo o mundo. E todo mundo sabe. Às vezes a pessoa, esse cara aqui é procurado lá no Brasil.
Ele faz uma denúncia, a polícia local prende, faz a consulta, né, que é fácil fazer, né, na Interpol, são normalmente as polícias federais que faz isso, ele é fugitivo do Brasil. Né? Se tem a cooperação de extradição, ele já é extraditado para o Brasil. Se não tem, o Brasil faz igual a Itália fez com o Robinho, manda a sentença para lá, o cara cumpre lá. Né? Então, tem muita gente, eu tenho muitos clientes que foram condenados, uns responderam o processo soltos, outros fugiram, outros aproveitaram a saidinha temporária, que está se falando muito, né, que vai ser revogada, se foi revogada, se não foi, e não volta mais. Quando você está cumprindo pena, tá? Existe aqui no Brasil 3 tipos de regime de cumprimento de pena, Paulo. Fechado, semiaberto e aberto. O fechado, o preso não sai, ele fica fechado. O nome já diz. O semiaberto, tá? Alguns casos sai para trabalhar fora e volta, vai estudar, faz faculdade, ele tem uma certa liberalidade, né? A unidade prisional já é mais tranquila, alguns lugares não tem nem muro, é grade, então a pessoa fica presa mais pela consciência. Ele começa a fazer a ressocialização, começa a fazer as saídas temporárias, que tecnicamente, processualmente falando e lendo a lei, ela funciona, tá? Não funciona na prática, porque o preso não é ressocializado. Você põe o cara preso lá, o cara não tem acompanhamento médico, psicológico, não tem... tem igrejas, tá? Nas cadeias, né? Mas nem todos vão. Mas ele não tem uma ressocialização, como se fosse um depósito de preso. Então o cara entra lá por um furto, ele sai lá especialista em roubo a banco, porque ele fica todo mundo junto, não separa, né? O primário do reincidente. Então o cara sai da saidinha. Às vezes sai até com dívida na cadeia, às vezes fez dívida na cadeia, porque tudo que tem na rua tem na cadeia, hein? Inclusive droga, álcool. Às vezes o cara fez dívida lá. E aí ele não volta. Primeiro porque ele está com uma dívida, ele tem um prazo para pagar. Segundo, muitas vezes ele sai para roubar, para pagar essa dívida. Ele não volta por várias razões, tá? Eu teve cliente meu que não voltou porque chegou lá, a mãe morreu, o pai morreu. Né? Mas digamos que ele não voltou, Paulo, e aí ficou fugitivo. Ele já cumpriu metade da pena, tá certo? Então já desconta nesse lapso temporal da prescrição. E a prescrição vai atingir só nesse pouco que falta. Digamos que falta 2 anos, tá? Ou 1 ano. Bom, essa prescrição vai ocorrer em 2 ou 4 anos. E aí esse tempo que ele está na rua prescreve. E aí ele já pode se regularizar. Se é preso, o mandado de prisão já está vencido, ele não pode ser mais preso. Obrigado, presbítero Paulo. Ângela, você? Não? Deu uma olhadinha? Aí eu acho que você quer participar também, por favor. Não, só comentar aqui que o pastor Carlos Eduardo está nos acompanhando e dizendo que está muito esclarecedor o assunto, dando os parabéns aí ao doutor Paulo, o pastor Daniel Rocha também, dizendo que o doutor Paulo é um excelente profissional, que é uma bênção, mas, de fato, o assunto está muito esclarecedor e eu acho que cabe outro programa. Bom. Ela está dando a dica que o programa está chegando ao final, né? Outro programa. Mas eu tenho várias perguntas, né? Mas eu vou resumir, apenas escolher 2 aqui para que a gente possa terminar dentro do tempo hábil, antes que a dona ela intimide e me dê voz de prisão, que ela descobriu agora. Não cabe, viu? Tá. Nesse caso, doutor seria legal. Paulo Sérgio, posso ser condenado se não soubesse que estava cometendo um crime? Pode. É o que muita gente alega, não sabia que era crime. É que a lei é pública, né? Mas nem todos têm conhecimento. É uma culpa também do Estado, né? Eu entendo que deveria ter noções de direito nas escolas, palestras, né? Para a gente falar do que é crime, o que não é crime. Em alguns casos, pastor Vanderlei, fazer essa prova, tá? Mas a pessoa mata alguém, não sabia que era crime, né? O que acontece muito, e a lei, ela já assegura a pessoa, por exemplo, eu falei de morte, artigo 121, homicídio simples, matar alguém, seja com faca, seja com algum instrumento contundente, tá? E o senhor está muito preocupado com essa pessoa, seja espiritualmente, ou seja um parente, você está emocionado, você pega o seu carro e a gente está com pressa, a gente quer chegar logo, e por um lapso, um descuido, você atropela alguém. E essa pessoa vem a óbito. O senhor cometeu um crime de homicídio, mas de trânsito.
A lei vai te enxergar diferente, tá? Então, nesse caso, o senhor nem vai ficar preso, mas o senhor vai responder por esse crime de homicídio culposo, tá? Ou seja, você não teve culpa, você não quis sair e matar alguém. Você vai até justificar, não, minha intenção era socorrer, né, a pessoa, e você acabou matando. Tem um exemplo muito clássico que a gente vê muito na faculdade, mas a gente vê muito na internet hoje, tá? Você está lá na sua casa, consertando o seu carro, você tem criança pequena. E essa criança vem para a garagem, você dá uma ré ou faz alguma coisa, você mata o seu próprio filho. Né? É homicídio também. Mas a perda que você teve e a dor é tão grande que você não vai ser condenado por esse crime. A sua pena já é muito maior. Você sabe que você me fez lembrar de uma ocasião quando pastoreava a igreja no litoral do Paraná, em Paranaguá, que eu fui convidado para orar por uma pessoa que estava possessa. E eu cheguei na casa dessa pessoa, ela estava com uma arma na mão, no quarto, e disparando. Eu convidei um outro pastor para que subisse comigo, e quando nós chegamos lá no quarto, ele disparou contra a gente, e os dois desceram num pé só, né? E eu falei para a família, eu não subo lá em hipótese alguma se ninguém da família não subir comigo. Tem que alguém da família subir lá. Né? Porque senão, primeiro que é preservar a minha vida, não era medo daquilo que estava contra ele. Né? Vigiar e orar. Exatamente. Né? Porque vai que eu estou lá orando e um cara desse põe a arma na cabeça e dá um tiro na cabeça dele. Né? Aí nós orando, junto com o pastor vigiando, na retaguarda, escutamos quando acabou a munição, né? Aí subimos correndo, demos de cara com ele com um facão. Ô, irmãos, eu tive que lutar com ele, segurar a mão, e vai tá amarrado, e aquela coisa toda de segurar, até que o bicho lá se rendeu em nome de Jesus e foi liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Mas são situações que poderiam gerar um crime. Mas aí, pastor, o que acontece? Existe uma coisa no Código Penal, está lá no artigo 23 do Código Penal, que chama excludente de ilicitude. Alguns crimes, tá? Existe uma excludente. Tá? Por exemplo, legítima defesa. Tá? Pode ser sua ou de terceiro. Então, se a pessoa vem te matar e você luta com ela, você consegue desarmar, e nessa luta você o golpeia para se defender, o senhor está em legítima defesa. Tá? Alguém vai matar uma outra pessoa, está apontando a arma e o senhor também está armado. A pessoa já deu um tiro, já deu dois, a pessoa abaixou e o senhor mata essa pessoa. O senhor está em legítima defesa de terceiro. Tá? O senhor também não fica preso nem em flagrante. Estrito cumprimento do dever legal. O policial, muitas vezes, no confronto, ele vai ter que matar o bandido, porque vai ser ele ou o bandido. Uma troca de tiro. Ele vai matar o bandido. Estrito cumprimento do dever legal. Tá? Estado de necessidade. Tá? Exemplo acadêmico. Tá? Digamos que o senhor está num barco, o barco afunda. Tá? O senhor, eu e o presbítero Paulo Guimarães. Aí, eu e o presbítero Paulo Guimarães tem uma boia. Tá? O senhor não tem. Aí o senhor pula. Tá? E aí o senhor gruda na boia do presbítero Paulo. E os dois estão se afogando, os dois estão morrendo. O senhor é mais forte. O senhor afunda ele e o senhor sobrevive. Estado de necessidade. Pela carinha dele ali, a altura, acho que vai ser o contrário isso aí. O presbítero Paulo, Deus está de olho em você. Então também o senhor não vai responder por esse crime, era o senhor ou ele, e o senhor estava num estado de necessidade. Entendi. Presbítero, você tem outra pergunta? Estou vendo que você está com o microfone na mão. Não, eu ia só falar que nós temos uma falha grave na nossa educação, porque nós não temos na própria infância, uma aula sobre os direitos e deveres, né? Então eu vejo isso como uma grave. Eu falo que é uma falta grave porque, em comparação a outros lugares do mundo, exemplo, lá no Japão, eles são bem preparados para a vida adulta dentro da sala de aula. Sim. Então, em comparação, nós temos essa falha, porque nós não aprendemos o Código Civil básico, né, dos deveres básicos do cidadão. E eu vejo isso como uma falta grave, porque Sim. Vamos para o mundo depois, vamos para a fase adulta sem essa preparação e sem esse entendimento. E aí causa o que vocês estavam falando agora sobre cometer um crime, mas não saber que era um crime, né? Exatamente, Paulo. É o direito de cidadania, né? Eu acho que o cidadão, ele teria esse direito de conhecer. E a culpa, mais uma vez, é do Estado, né?
Porque o Estado, ele deveria, sim, contratar profissionais já nas escolas mesmo, desde o início ali. Você não precisa formar a pessoa, tá? A gente tem curso técnico, por exemplo, de direito, que é muito básico, mas quando você já está numa fase superior, né? Você está no colégio ou terminou o colégio. Mas eu acho que a pessoa tinha que, por exemplo, direito constitucional, né? De eleição, como vota, por que vota, Sim, sabe? sim. Tudo isso. A gente faz aqui no GEAS também esse trabalho, sabe? A gente, primeiro, é claro, a gente prega a palavra de Deus, porque se você entrega a cesta básica primeiro para as pessoas, elas vão embora. Então é uma estratégia que a gente tem, né? Não é pela força, mas o Espírito Santo nos dirige assim, né? E milagres têm sido acontecido aqui, tá? No último culto de sábado, para a honra e glória de Deus, muitas pessoas se levantaram, vieram à frente, aceitaram Jesus. E, depois disso, a gente faz assistência na área da saúde, né? Mede pressão, entre outras coisas técnicas que eu não vou saber falar, que é glicemia, essas coisas todas, né? A gente faz aconselhamento, oração, e fazemos também, na verdade, aqui a gente não pega o caso das pessoas, mas a gente dá uma assessoria jurídica, a gente fala dos direitos da pessoa, elas trazem os problemas para a gente, e a gente vê que as pessoas não sabem nada, não sabem nem aonde pedir. A pessoa tem um direito, pastor, e nem sabe que tem. Está sofrendo porque não tem, né, esse recurso que o Estado está dando, está lá à disposição dela, mas ela não sabe nem aonde bater. Muito bom. Ângela? Não, ia só dar uma complementada no que o Paulo estava falando. Sim. Que foi retirado, né, da grade curricular, a questão de educação moral e cívica, organização social de política brasileira, que dava-se uma noção básica de direitos e deveres. Então, a criança ela já crescia conhecendo superficialmente, lógico, mas os seus direitos e os seus deveres na sociedade, o que é certo e o que é errado. E isso foi tirado. Eu ainda peguei essa fase. Eu também. Eu também. Eu também. E foi muito bom. Tudo bem, Paulo, não precisa Paulo, humilhar a gente dizendo que é mais novo. marchávamos para entrar para a escola. Ordem unida, né? Fazíamos ordem Mãozinha unida. na frente. Perfilava. Eu Hino nacional. Hino nacional. Eu posso dar aqui voz de prisão, porque estão me humilhando, dizendo que são mais novos do que eu. Dona Rita. Mas é uma verdade que hoje existe, né, essa falta. Aí o que acontece? Estavam levando esse tipo de debate, como o doutor Paulo estava explicando aí, para a aula de religião na escola pública, que não tem nada a ver. Educação religiosa ou religião, você levar esse tipo de debate, falar de política ou de alguma outra coisa, numa aula de religião. Então, mais uma vez, o Estado falha, o Ministério da Educação falha, quando tira esse tipo de estudo, achando que não vamos modernizar, e está alijando o pessoal, né? O pessoal não está mais sabendo como se portar. Além da gente ter hoje uma educação muito à vontade, né? O pessoal pede muitos dos seus direitos e esquece os seus deveres. Eu lembro que, quando eu estava no Conselho Tutelar, a gente ia nas escolas fazer, né, esse tipo de assunto, de esclarecimento, de palestra, e levávamos o promotor da infância, né? E eu lembro que os alunos, sabe, ficavam com os olhinhos brilhando. Eu posso fazer uma pergunta? Que a gente abria espaço, né? Pode. O professor pode me constranger em sala de aula? Aí eu, não. Aí eu mostrava dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que não podia colocar a criança ou adolescente, né, em uma situação vexatória, constrangedora. Aí eles se viravam para o lado do professor, como quem diz, está vendo? Aí eu... É o seu direito, mas você tem o seu dever. O dever de obedecer ao professor, o dever de fazer a sua atividade, o dever de estar... Aí eu começava a mostrar os deveres que eles tinham. Aí ficavam murchos, porque eles só tinham a gana de querer saber os direitos. E os deveres não. E a gente precisa voltar a ter isso, ter esses tipos de debate e também abrir espaço para esse tipo de assunto, inclusive nas igrejas. A gente tem um espaço, por exemplo, a gente tem aqui essa sala. Então, vamos trazer esse assunto para esclarecer jovens, adultos, tanta gente que não precisa nem ser jovem e adolescente, tantos adultos que não sabem, de fato, quais são os seus direitos, que são ludibriados, que são enganados por golpistas, porque não conhecem também os seus direitos. E a gente precisa estar próximo da comunidade local e da comunidade cristã com assuntos como esses. Obrigado, Ângela Voltier, nossa diretora.
Minha última pergunta para o senhor. Existe alguma forma de limpar antecedentes criminais? Sim, chama reabilitação criminal. Tá? Justamente pelo fato de não ter prisão perpétua no Brasil, você não pode ficar com uma mancha também perpetuamente, né, sobre você. Por quê? Existem pessoas que se recuperam, que se ressocializam, né? É pouca, mas existe. Então, você cometeu um crime, tá certo? Se arrependeu desse crime, ou foi preso, cumpriu toda a sua pena, você saiu e você não quer mais, né, participar de organização criminosa, não quer mais ser um criminoso, você quer ser um cidadão de bem. Tá? E você começa a procurar emprego, pastor. E aí tem que trazer os antecedentes, aí você leva lá o artigo 157, 157 é ladrão, né? Roubo. Não te contratam. Tá? E o que essa pessoa faz? Eu já tive gente da família assim nesse caso aí. Sabe, que a gente ajudou, arrumou emprego, tudo, e a pessoa começou a sofrer, porque entrava no emprego, ficava 30 dias, que é o tempo de fazer a pesquisa, né? Porque antigamente você não levava antecedente, né? O próprio empregador que tirava. Foi mandado embora, aí vinha chorando, poxa. E aí uma vez a pessoa falou, olha, melhor voltar para o crime então, né? Porque eu quero trabalhar e não tenho oportunidade. Não, vamos reabilitar. Tá? Então a reabilitação criminal, ela também está no Código Penal, tá? Ou seja, você cumpriu pena de um crime, você pagou, tá? Você ficou preso no regime fechado, no semiaberto, ganhou o aberto e cumpriu. 10 anos? 10 anos. Extinta a punibilidade. O que você faz? Passado 2 anos da extinção, por que tem esse período probatório? Para saber se você não cometeu mais nenhum crime, se você está reabilitado mesmo. Tá? Então, passou 2 anos, ficha limpa, não cometeu mais nenhum crime, está trabalhando, mesmo que seja, né, de ajudante, de pedreiro, fazendo algum serviço alternativo, sem registro em carteira porque não conseguiu. Então você pega lá declarações de pessoas que chamam você, que nem a gente, tem bastante gente que presta serviço aqui para a gente na igreja, né? Pega um pastor lá, olha, está aqui na igreja, está congregando, inclusive está trabalhando aqui com a gente, ajudando na obra. Pega de um outro empresário, pega depois mais 3 de pessoas idôneas da sociedade, né, junta lá a certidão de nascimento, de filhos, casamento, comprovante de endereço. Então você monta todo um dossiê e apresenta para o juiz. Olha, como se fosse assim, né? Para o leigo entender, olha, eu de fato cometi um crime, eu paguei por esse crime, mas eu me regenerei, né, me converti, né, inclusive estou trabalhando lá na igreja, me deram uma oportunidade, quando não tem trabalho lá, eu ajudo os irmãos lá na casa, enfim, junta as declarações. O juiz analisa essa situação, sempre abre vista para o Ministério Público, o promotor, porque o promotor também tem um papel de fiscal da lei, tá? Ele vai fiscalizar se é isso mesmo, né? Se não é H, né? Tá tudo certo? O promotor opina favoravelmente e o juiz dá uma sentença de reabilitação. Então, é como se pegasse toda aquela ficha criminal dele, tirasse do sistema e colocasse dentro de um arquivo oculto. Mas fica lá guardado, tá? Então, você consegue, por exemplo, do seu computador, tirar os antecedentes criminais e sai limpinho. Tá? Essa pessoa que eu te falei, hoje é um taxista há mais de 20 anos. Tiramos o cadastro dele junto à prefeitura, legal, porque é uma permissão, não cometeu mais nenhum crime. E o bacana, Paulo, que dentro da sua atuação profissional e com toda a excelência e profissionalismo que você também tem um campo missionário que, num outro programa, podemos abrir aqui para contar quantos testemunhos de pessoas que foram alcançadas, transformadas, mudadas pelo poder do Evangelho. Aquilo que muitas das vezes o sistema carcerário não faz, o Evangelho é capaz de fazer na vida de pessoas. Mas isso será para um outro programa, em nome de Jesus. E vai ser dos céus. Porque... 11 horas e 40 minutos. Na manhã, Manda Aqui de hoje, conversa com o especialista, Dr. Paulo aqui. Nós nos alegramos com a sua presença. Ô, dona Ângela, tem as redes sociais do Dr. Paulo para colocar disponível aí para os nossos irmãos, enquanto o Dr. Paulo fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero, na verdade, agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, principalmente na minha igreja, na igreja que eu congrego, na igreja que eu sirvo, junto com o Senhor, né, que é o meu discipulador, né, porque eu acho que o discipulado, né, ele é para a vida toda. Né? O discipulado é caminhar junto, mesmo quando a pessoa está firme, né, tomar um café, conversar, e aí como é que estão as coisas lá. Né? Então, isso é muito bom, eu estar sempre no meio de vocês, do presbítero Paulo Guimarães,
e é um ambiente muito saudável, né? E isso me fortaleceu muito, né? Quando cheguei aqui, né? E está exercendo não só ministérios aqui, mas também exercendo aqui um mister profissional que a gente pode ajudar muitas pessoas, porque a gente vê que dentro da igreja a gente não está no céu ainda, né? Nós estamos se preparando. Então tem muitas pessoas aqui que estão envolvidas com processo criminal, processo civil, processo de família, e a gente também consegue ajudar. Então a gente consegue pegar o nosso trabalho secular e usar no reino de Deus, que é isso que Deus quer, e é como diz a palavra de Deus, né? Cuide do reino de Deus e da sua justiça, e as demais as coisas são acrescentadas. Então, enquanto eu estou aqui, eu não estou perdendo tempo, não. Deus está cuidando das minhas coisas. Verdade. Doutor Paulo, eu comecei o programa e vou terminar agradecendo, em nome da Igreja, o Brasil para Cristo. No início eu te agradeci assim, mas vou terminar da mesma forma, agradecendo em nome dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui. Amém. Deus abençoe seu escritório de advocacia. Como se chama mesmo? PSS Advocacia, são as siglas do meu nome, Paulo Sérgio da Silva. Que bom, que bom. 11 horas e 42 minutos. Ângela, hoje nós não vamos para as curiosidades bíblicas. Hoje nós não vamos para a história do cristianismo. Vai ficar tudo para amanhã. Inclusive, eu coloquei sobre a história da igreja brasileira. Eu vou começar a falar um pouquinho da história da igreja brasileira. Mas vamos dar essas duas informações aqui. Segundo o site Guia-me, com base nas informações do Rio.org Rodrigo Silva, especialistas mostram evidências arqueológicas da crucificação de Jesus. Claro que nós sabemos e cremos, mas tem muitos ateus que não acreditam nisso. E não existe só a prova da nossa fé, na nossa convicção, mas tem as provas arqueológicas, tem as provas históricas, tem as provas escriturísticas de escritores contemporâneos, né? Os principais acontecimentos da vida de Jesus foram corroborados por historiadores antigos, mesmo por aqueles que não eram cristãos. Entre eles, nós podemos citar Flávio Josefo. Embora para os cristãos o nascimento de Jesus, sua crucificação e ressurreição sejam fatos inquestionáveis, para muitos isso não passa de uma invenção, mas segundo a arqueologia bíblica, é possível provar tais fatos através de evidências. O arqueólogo e historiador Rodrigo Silva apresenta uma cópia de pergaminho do século XI com atuais escritos de Tácito sobre Jesus Cristo. Tácito foi um historiador romano muito importante do século I. Ele deixou registrada o que provavelmente é a referência mais importante sobre Jesus fora do Novo Testamento. Ele não apenas confirma que Jesus morreu nas mãos de Pôncio Pilatos, mas que as coisas esplendorosas foram ditas depois de sua morte. Disse o arqueólogo ao apresentar também um testemunho do historiador Flávio Josefo. Se você não conhece a história de Tácito, nem de Flávio Josefo, vá para o IBBC, porque o doutor Paulo conhece essa história, né? Dona Ângela você conhece essa história. Aninha de Jesus, vá para o IBBC. Presbítero Paulo, volte para o IBBC. É importante isso. A segunda informação não é muito legal, mas a Jovem Pan noticiou uma falta de respeito, doutor Paulo. Após postagens em redes sociais, deputado solicita a investigação do MTST por intolerância religiosa. Diante das críticas... Crime, hein? Pois não, Paulo? Posso perguntar uma coisa, pastor? Doutor Paulo, isso é crime? Deixa eu concluir aqui, aí o doutor Paulo responde. Diante das críticas recebidas pela postagem, o movimento alegou que houve uma má interpretação da publicação e citou passagens bíblicas para justificar. Mas que passagem bíblica essa turma vai justificar? Olha lá o que eles fizeram, Paulo. Passar pela polícia. É bandido bom, é bandido... Olha, uma alegoria, meu Deus, não tem nem como falar. Eu nem vou pedir as pétalas da Ângela. Então tá bom. O deputado estadual Danilo Balas, do PL de São Paulo, solicitou ao Ministério Público de São Paulo que investigue o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, que por suposta intolerância religiosa. O pedido foi motivado por uma publicação feita pelo MTST nas redes sociais durante a Sexta-feira Santa. Na postagem, Jesus Cristo é retratado crucificado, enquanto um soldado romano declara: bandido bom é bandido morto.
Que absurdo! Que absurdo! Diga, dona Ângela, antes do doutor Paulo responder a pergunta do Paulo. Bom, primeiro que eles são muito contraditórios. Abre parênteses, são as pétalas da Ângela. São muito contraditórios, porque quando alguns jornalistas, né, repórteres de programa policial bem popular usam essa expressão, eles saem em defesa, dizendo que isso não é coisa que se fale. Bandido bom é bandido morto. Aí vem a galera dos direitos humanos para defender e tal. Aí, quando é para achincalhar a fé alheia, eles usam essa frase. Bandido bom é bandido morto. Primeiro que Jesus não é bandido. Ele estava entre dois bandidos, mas ele não era bandido. Por enquanto, eles podem fazer chacota. Se não se arrependerem, no grande dia, não vai ser o bandido que vai julgá-los, não. Vai ser o justo juiz. Glória e a aí Jesus. eles terão o resultado deles. Mas, engraçado, eles não fazem isso com religião de matriz africana e nem fazem isso com os muçulmanos. Eu queria ver eles colocarem a foto de Alá e dizer isso. Eles sabem, ou Maomé, eles sabem com quem mexe, porque sabem que o povo de Deus é um povo pacífico, é um povo que não vai arrumar uma guerra por conta da fé. A gente ora, entrega nas mãos do Senhor, embora alguns estejam recorrendo à justiça. Lógico que a gente também tem que usufruir desse nosso direito. Mas eles pisam muito em nós cristãos. As pessoas que fizeram isso se arrependam, porque aquilo que você planta, você colhe. Presbítero Paulo, formule a sua pergunta para o doutor Paulo Sérgio, dentro dessa área que nós estamos conversando. Não, minha pergunta foi justamente sobre essa imagem. Doutor Paulo, isso é crime? Ângela, pode até tirar essa imagem já, Sim. por favor. É crime, né? O próprio pastor, quando leu, o deputado já fez a qualificação, né? E ele já capitulou essa frase e esse desenho como crime, né? Que é intolerância religiosa. Porque falam muito de intolerância, né? Hoje tem intolerância para tudo. A religiosa, como a Ângela disse, é o que menos fala, né? Mas você não pode falar de ninguém, nem do peso, nem da cor de pele, nem nada. Mas quando fala do cristianismo, né, que é a maior religião que a gente tem, que é o cristão, seja o evangélico ou o católico, passa-se batido. Então eu acho, Ângela, que o cristão tem que começar a processar, sim. É um direito, tá? Está dentro do seu direito, tudo bem, a gente ora, né, entrega para Deus, a gente ora até pelos nossos inimigos. Tá? Mas você está com o direito seu cerceado, você tem que processar, sim. Jesus deixou claro isso. É Bíblia. Ver a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. César é o sistema de governo, dentro das leis que te dão direito como cidadão. Quando aquela prostituta é pega em ato de adultério que é apresentada a Jesus, Jesus não é contra a lei. Sim. Né? Porque quando ele fala para ela, vá, mas não peques mais. Né? E ele também não fala que ela não deveria ser morta. A lei não tinha que matar? Ela deveria. Mas o que ele fala? A lei é para todos. Né? Aquele que não tem pecado, atire. Então, vamos matar todos. Pois não. E uma outra situação bíblica que é bem visível essa questão é o próprio apóstolo Paulo. Quando ele é tentado ser julgado pela parte romana, né, pensando que ele era apenas judeu, ele pega, olha e fala assim, não, eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado em Roma. Então, quer dizer, ele, por mais que era um cristão, né, como era, e se usava pela lei, baseado pela sua lei de Deus, mas ele usou da lei dos homens para valer aquilo que ele era, né? Conhecedor da lei. Exatamente. Deu uma carteirada. 11 horas e 50 minutos. Aninha de Jesus, você pode fazer as honras da casa, mandando abraço para as pessoas que interagiram conosco. Antes de você dizer isso, eu também quero já expressar gratidão a Deus, para você que está aí conectado com a gente, não interagiu, mas está ligadinho em todo o território nacional ou além das fronteiras. Tudo bem aí, Aninha? Eu acho que saiu no ar isso aí. Aninha de Jesus. Estava me recompondo. Mandar um abraço para o Robson Roberto, de Getulina, em São Paulo. Quem nasce em Getulina, dona Ângela Poutier? Deve ser getulinense, mas eu vou... Getulinense. Janaína Batista, da UBPC Pirituba, em São Paulo. Amém.
Luiz Henrique Nunes, Lia de Jesus. Ô, Lia, tem que voltar para o IBBC também, Irmão viu? Vicente. Eita, ó, chamada no ao vivo, hein, Lia? Se você não voltar agora... Parabéns. Vicente Antunes, Heloísa Sanches, da UEPC de Marília. O EPC sede de Poá. Um abraço para os irmãos Brasil para Heloísa Cristianos. Vitória, Aí de da Poá. Igreja Batista em Abreu e Lima. Bênção. Kelly Couto, Esmeraldina. Mari Silva, da UBPC Jardim Teresa. Marcelo Teles. Marcelão. Luciana Matos e Soninha. Pastor Carlos Eduardo. Abre-se um parente, parabéns ao pastor Carlos Eduardo, Charles Eduardo. O livro, né? Exatamente, que no domingo pela manhã fez o lançamento aqui na nossa igreja, esse livro precioso. Você já adquiriu o seu, dona Ângela Voltier? Doutor Paulo já adquiriu o seu? Vou adquirir. Paulo Guimarães, Aninha de Jesus, eu já adquiri o meu, só falta pagar. É que eu queria o autógrafo no dia, eu saí mais tarde, por conta do trabalho nosso aqui, né? E ele já tinha ido. Ah, que bom, Deus abençoe. Ontem à noite, pastor Carlos Eduardo, muitas pessoas procuraram o seu livro, viu? E hoje eu faço pix para o senhor. Vamos continuar. Aninha de Jesus. Hã? Exatamente, é verdade. Fazer um sorteio Aninha. para a equipe do Manhã daqui. Eu apoio, hein? Isso mesmo. Pastor Daniel Rocha. Ô, pastor, volte logo. Souza e Lúcia Sardinha. Quem tá aí? É a Lúcia. Ei, Lúcia, quando é que nós vamos almoçar na sua casa? Faz aí? tempo, né? A gente saiu de lá, né? Verdade. Estamos com saudade da comida Verdade. dela. Pode também trazer alguns quitutes também, né, pastor? O Paulo está dizendo para você trazer uns quitutes. Pode ser na quarta-feira, depois Sim. do culto que nós entregamos a nossa consagração. Aleluia. Deixa Deus te usar, Lúcia. Ângela, mais alguma coisa? Não? Paulão, de novo, gratidão pela sua vida, meu amigo, pela liberdade que tenho, mas com todo respeito ao doutor, chamo de Paulão. Ele quer ser chamado de Paulinho de Jesus, né? Porque tem a Aninha de Jesus, ele quer ser o Paulinho de Jesus. Mas, doutor, Vai ser gratidão. chamado de servo de Deus. Deus te abençoe, que Deus te use nesse campo missionário, que é a vocação que você recebeu profissional e também tem a sua vocação dentro do ministério do Corpo de Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos os seus colaboradores, as pessoas que atuam debaixo da sua cobertura profissional e também abençoe você dentro daquilo que você tem se disposto a fazer no reino de Deus. Amém. Todos aqueles que caminham debaixo da sua cobertura também sejam agraciados e abençoados. Ângela, hoje às 15 horas o Charles Edwards estará aqui apresentando Conversa Teológica. Você conectando, vai desfrutar de um aprendizado maravilhoso. O que tem aí, você pode ler para mim, dona Ângela, por favor? Hoje nós teremos a participação do professor Ademir Goulart. Duas feras, Então, hein? Duas feras Verdade. hoje, falando sobre um assunto que nenhum dos dois gostam, que é o livro de Daniel. Eu lembro que o pastor Então, Ademir Goulart esteve aqui, eu bati um papo com ele, isso. fiquei amigo dele. Pois hoje esses dois vão se encontrar para falar sobre escatologia, vai falar sobre o livro de Daniel. Então não percam às 15 horas. Tá bom, dona Ângela. Fiquem todos com Deus. Amanhã, junto com o pastor Ricardo, nós estaremos de volta dentro do quadro do programa Manhã Manda Aqui, falando francamente, e aí eu falo as curiosidades bíblicas e também a história do cristianismo e da igreja brasileira também. Paulão, doutor, gratidão. Ângela Voltier, obrigado pela sua competência e direção. Aninha de Jesus, Deus te abençoe. Presbítero Paulo, uma honra sempre estar contigo. A todos vocês que estão fazendo companhia até esse horário, gratidão, Deus abençoe a todos. A graça e a paz seja com todos.